Você já imaginou uma lavoura onde uma única máquina pode custar milhões de reais e ainda o produtor pode ter risco de prejuízos? O algodão é uma das culturas mais caras, tecnológicas do agronegócio brasileiro e mais complicadas. E hoje eu vou te explicar como que esse gigante do agronegócio brasileiro funciona. Aqui você aprende dicas e curiosidade do agro de forma simples e práticas. Hoje a ideia não é abordar temas específicos, mas fazer um geral sobre essa cultura que impressiona tanto no agronegócio brasileiro, que é o algodão. O algodão é uma das culturas mais importantes na agricultura mundial. Além de dominar toda a economia, ele ainda está presente na maioria das indústrias textil, a indústria da camiseta. No Brasil, a cultura do algodão se destaca pela produtividade e qualidade das fibras. Por isso, ele coloca o Brasil como um dos maiores exportadores globais. O destaque na produção vai para os estados de Mato Grosso e Bahia. Eles são responsáveis pela produção de 70% do algodão do país. Uma coisa interessante é que o algodão ele não é responsável apenas pela produção das fibras, que a gente está acostumado, mas ele tem uma grande importância econômica na produção de óleo. Sim, o caroço de algodão, que é tirado das fibras no processo industrial, é usado na produção de óleo e ainda pode ser até utilizado como alimento animal. O algodão teve uma grande crise no passado, pela falta de tecnologias, preço baixo, a grande demanda e concorrência entre os países. Porém, a partir do século XX para cá, o algodão passou por uma inovação tecnológica. A chegada das tecnologias como mecanização agrícola, irrigação, agricultura de precisões e o manejo adequado da parte agronomicamente que foi se evoluindo ao passar dos anos, incrementou na agricultura do algodão, alavancou a produção e trouxe o Brasil como um dos principais exportadores mundiais novamente. Mas, apesar de parecer uma planta branca lá no campo, produzir algodão está longe de ser fácil e existe um processo bem complicado por trás disso. O algodão é bastante sensível à acidez do solo e ao excesso de umidade. Ele gosta de solos arenosos, bem drenados, com bastante matéria orgânica e bastante argila. Solos compactados e mal drenados pode atrapalhar a produção do algodão, reduzir drasticamente na produção. A correção do solo é extremamente importante para essa cultura. O produtor deve fazer uma análise de solo, corrigir esse solo, manter esse solo sempre fértil com o manejo adequado e ainda, depois de tudo isso, precisa caprichar na escolha da semente. A qualidade da semente garante a produção, ou seja, uma semente de boa qualidade, uma produção de qualidade. E além disso, na hora do plantio, o produtor deve se atentar ao espaçamento correto, ou seja, o espaçamento indicado para aquela semente escolhida. E claro, depois de ter escolhido o espaçamento correto, a semente correta, ter um solo bem manejado, corrigido, é preciso estar alienado com a época de plantio na sua região. Essa época varia de região para região. Basicamente, é a época em que os produtores começam a produzir algodão. Isso garante que o produtor fuja das advergências das questões climáticas, porque o clima não é controlável, ou seja, uma geada ou uma seca severa pode atrapalhar na produção do algodão e gerar um grande prejuízo. Depois de tudo isso, vem um grande outro desafio, que é o manejo. O algodão é uma cultura extremamente exigente em nitrogênio, potássio e boro, e isso são fundamentais para que o produtor consiga garantir a qualidade da fibra, que é o que vai ser rentável para ele no final da cultura. Mas, além disso, além da nutrição e de tudo que já foi falado aqui, o produtor precisa se atentar às pragas, doenças e plantas daninhas. Falando um pouco das pragas, o destaque vai para o bicudo do algodoeiro. É uma das pragas mais prejudiciais no algodão. O bicudo ataca direto os botões florais, causa uma queda e isso reduz a produção de fibra. Outra praga é a largata rosada. Essa largata é uma das pragas mais devastadoras do algodão. As larvas penetram os botões florais, se alimentam das sementes e das fibras em formação. Isso reduz produtividade e qualidade. Além dessas pragas, percevejos e pulgões também exigem atenção constante do produtor. As doenças também ocupam um grande espaço na cultura do algodão. Uma dessas doenças é a
Romulose é uma das doenças mais importantes na cultura do algodão. Essa doença ataca brotações jovens, causando lesões e ainda deformações nas folhas. Isso reduz a produtividade. Outra doença importante é a mancha ramulária. A mancha ramulária são pequenas manchas esbranquiçadas na folha que ao longo do tempo se tornam necróticas. Isso resulta em uma desfolha precoce, o que compromete o enchimento da maçã e a qualidade da fibra, reduzindo a produtividade. Por isso, o monitoramento constante é essencial na cultura do algodão. Plantar algodão não é só plantar e colher, existe muita tecnologia, cuidados e manejos por trás disso. Uma das tecnologias bastante utilizada na cultura do algodão é o MIP, Manejo Integrado de Pragas, Doenças e Plantas Daninhas. O MIP é uma estratégia eficaz e sustentável utilizada na cultura do algodão para proteger a cultura, garantindo produção e qualidade. E os benefícios dessa tecnologia, que é o MIP, você aumenta a eficácia, porque você faz a diversidade de métodos de controle, é uma tecnologia sustentável e, além disso, ela tem uma proteção contra a resistência. Como você faz essa diversificação de métodos de controle e defensivos agrícolas, você evita que a população resistente seja selecionada. Outra tecnologia foi a adoção dos sistemas de irrigação. A adoção desses sistemas de irrigação permitiu que o algodão fosse plantado em áreas mais secas, como o oeste da Bahia e o Mato Grosso, que se tornaram grandes polos na produção do algodão. Hoje, muitas fazendas utilizam tecnologia de ponta, GPS, agricultura de precisão, drones e máquinas gigantescas que aumentam a eficiência na colheita. Tudo isso para reduzir perdas. Algumas colheitadeiras de algodão já conseguem colher o algodão e formar grandes fardos automáticos dentro da própria máquina. E é esse tipo de tecnologia na cultura do algodão que faz com que o custo de produção seja tão alto. O setor algodoeiro enfrenta grandes consequências com o aumento dos defensivos agrícolas, insumos e sementes. Com a necessidade de implementar mais tecnologias no campo, os produtores precisam equilibrar os investimentos em inovações com a redução dos custos operacionais. A mecanização agrícola, a agricultura de precisão e as biotecnologias são recursos essenciais para incrementar a eficiência de produção. No entanto, a adoção dessas tecnologias no campo exige capacitação e acesso a crédito. Por isso, pode ser um grande desafio para pequenos e médios produtores. E são por esses fatores que o algodão é considerado uma cultura de alto investimento e de alta responsabilidade. E aqui vai uma curiosidade interessante. A crescente demanda pelos produtos do algodão, que vai desde a indústria textil até produtos farmacêuticos e alimentícios, reforça o quanto essa cultura é importante para a economia do país. Como já falado, além da fibra e do óleo, o caroço do algodão também pode ser usado na pecuária. E uma outra curiosidade importante é que as máquinas nesse setor podem custar milhões de reais. Então, apesar das pessoas enxergarem apenas uma lavoura qualquer no campo, a cultura do algodão exige tecnologia, manejos e cuidados especiais. Esse aqui foi só um panorama sobre o que é a cultura do algodão. E se você gosta de conteúdo sobre o agro, já acompanha porque tem muita cultura interessante para a gente falar por aqui. Se você gostou, deixe seu joinha, siga e compartilha. Deixe nos comentários o próximo tema que você quer saber. Até o próximo vídeo e até mais!